Muito bem, então estamos de volta. Agora, pessoal, dando prosseguimento à parte um, tá, da videoaula Trigonometria na Circunferência. Essa parte inicial, ela envolve todo o pressuposto, já que vamos trabalhar trigonometria na circunferência, então todo esse início diz respeito a conhecer a circunferência, o que é arco de circunferência, as projeções de ângulos na circunferência, a unidade do ângulo, que é o grau, como vocês viram, e a outra unidade de medida que será útil para falar de arco de circunferência e de comprimento de circunferência, que é o radiano, que é onde nós paramos, né? E aí nós vimos que um radiano, tá? Um radiano é o quanto nós dizemos que vale um arco de circunferência que tem a mesma medida que é o raio de uma circunferência. Este exemplo aqui que nós tratamos já no fim da aula anterior, na parte um, e agora estamos na parte 2. Conforme o exemplo, nós temos de C aqui até D, tá? 2 rad, como está aqui em cima. Por que 2 rad? Por quê? Quando, neste exemplo, o autor ele desenvolveu um tracejado aqui, ó, dividindo CD, o arco de circunferência CD, em duas partes iguais, o que se observava neste contexto, neste exemplo, tá, era que de D até o tracejado se tinha a mesma distância que ia de D até o centro O, que é o raio da circunferência. Tá? Então, de D até o tracejado, um rádio. Do tracejado até C, outro rádio. Então, tenho 2 rádios. E se um rádio é o tamanho, a distância que define um arco de circunferência, que tem o mesmo tamanho que o raio de uma circunferência, logo, falar um rádio é o mesmo que falar um R. Falar 2 rádio, tá? 2 rádio aqui tudinho é o mesmo que falar 2R. Por isso, ele põe aqui essa informação que o comprimento na cor verde, que vai de C até D e vice-versa, está valendo aqui 2R, tá? Tranquilo? Então a gente vai avançar agora. E lembre que essa discussão toda envolvendo o arco de circunferência, tá? E o próprio comprimento da circunferência como um todo, a volta completa nela, envolve a busca por medirmos fragmentos da circunferência, partes dela, arcos dela, não somente em termos de ângulo, não só medida angular, tá? Já que eu tenho rotação, mas também medir o comprimento da circunferência do ponto de vista linear, ou seja, medir distância de um ponto a outro a partir do contorno circular, da borda, que é a circunferência. Tá? E aí, aqui nós retomamos um conceito que vem lá do ensino fundamental maior, mas também do final do primeiro ano, em geometria plana, que é o fato de que o comprimento C de uma circunferência de raio R é sempre possível de ser calculado com essa formulazinha aqui, ó, 2πr. Agora, por que essa formulazinha, né? Vamos por partes. Quando eu olho para uma circunferência, tá aqui, ó, conjunto de pontos que estão à mesma distância de um ponto central chamado centro da circunferência, tá? Beleza. Aí pensa comigo, se eu pego aqui o segmento que vai de O até D, que define o raio desta circunferência aqui, e eu prolongo, tá, o raio a partir de D, eu começo a prolongar e vou me afastando aqui, como vocês estão vendo com o cursor, vou me afastando e paro aqui mais ou menos, ó, tá? Parei aqui. E de onde eu parei, eu começo a formar uma circunferência. Toda a volta em torno do ponto que eu parei, tururu, tururu. O que você percebe é que aumentando o raio na circunferência fixa, se eu começo a mexer no raio, aumentando ele ou diminuindo, especificamente aqui nesse caso, se eu começo a aumentar este raio, paro e começo a formar toda a circunferência, eu tenho uma circunferência bem maior. Tá? Então, quanto maior o raio numa circunferência, quanto maior o raio para você, conforme ele for dado numa situação, problema, numa pesquisa, você já sabe que maior será o comprimento dessa circunferência, tá? Todo o contorno dela, que é ela mesma, a circunferência. E, de igual modo, de forma semelhante, se eu diminuo aqui do ponto D, eu me afasto para dentro aqui da região interna da circunferência, lembrando que essa região interna da circunferência plana é o círculo. Então, se eu vou diminuindo e paro no meio, na metade deste raio, e dou minha volta, tá? Formando a circunferência, eu vou ter uma circunferência de comprimento menor. Então você percebe que para medirmos o comprimento de uma circunferência, o tamanho do raio vai influenciar nisso. Tá? Logo, o comprimento C de uma circunferência, ele está em função do raio. Eu preciso do raio para poder dizer quanto mede, tá?
Se eu pegar aqui essa circunferência que eu estou apontando neste exemplo aqui, eu pegar com a tesoura e cortar aqui, mais ou menos, onde eu estou passando com o meu cursor, e esticar uma ponta para um lado, esticar uma ponta para o outro, deixar em linha reta, como ficou aqui esse arco em linha reta, eu posso muito bem saber quanto vale, tá? De uma ponta a outra, todo esse comprimento, tá? Que é o comprimento da circunferência, portanto. Então já sei que o raio importa para que eu consiga dizer quanto mede o comprimento da circunferência, dizer em unidade de medida de comprimento, milímetro, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro, tá? As unidades do SI, por exemplo. E aí o que acontece? Já sei disso, mas quando eu olho para a ferramenta que ele nos dá aqui, para calcular o comprimento da circunferência, eu vejo 2πr. Aí se o raio da circunferência for 2 centímetros, coloco aqui no lugar do r, 2, faço 2 vezes π vezes 2, 2 vezes 2, 4, e termino com 4π. Tá? Se eu for usar π até a segunda casa decimal, substituo como 3,14. Como vocês já sabem, π até a segunda casa decimal, 3,14. Lembre que π é um número irracional. Depois da vírgula, ele tem infinitas casas decimais que não tem um padrão de repetição. Tá? Número irracional. Nós chamamos de π, e aí quem é o precursor, tá, disto é um matemático póstumo, Arquimedes de Siracusa, que viveu na Grécia Antiga, e batizou o número, que à época não era como nós conhecemos hoje, era uma estimativa bem menor do valor de π, e ele chamou o número de π, uma letra grega. Tá? Π sendo obtido sempre que eu dividia o comprimento de uma circunferência pelo valor do diâmetro dela, o dobro do raio. Eu sempre tinha uma constante, não importando o tamanho da circunferência. Sendo a circunferência maior ou menor, sempre que a gente dividia o comprimento dela pelo dobro do raio, o diâmetro, sempre se via um número padronizado. Logo uma constante, né? Uma constante aí de proporção, tá certo? Uma constante de proporcionalidade. E aí vejamos onde eu quero chegar, depois de você já ter entendido por que o R aparece, para medir o comprimento da circunferência. Por que 2π aparece? Essa é a pergunta. Por que 2π aparece? E aí, o que observou-se também lá atrás, já a época da Grécia Antiga, com o geômetra Arquimedes de Siracusa, mas também outros geômetras que existiam na época, era que sempre que eu tinha uma circunferência, olha só, o que eles observavam. Sempre que eu tinha uma circunferência, tá? Defini a circunferência. Centro O, dou o giro, tenho circunferência. Todos os pontos que eu ponho em cima da circunferência estão à mesma distância do centro O. E essa distância de qualquer ponto da circunferência até o centro a gente chama de raio. Observaram que sempre que eu pegava o tamanho do raio, tá, e projetava ele no contorno, tá, na borda, que é a circunferência, e lembre, se o tamanho do raio foi projetado na borda da circunferência, formando um arco de circunferência, com o mesmo tamanho do raio, eu tenho um rádio. O que se observava é que, para qualquer circunferência que você fixava com o raio R, você se notava, portanto, que o raio, o tamanho dele, aparecia em todo o contorno, tá? Fechando a circunferência, na ordem de 6,28 vezes. Então o tamanho do raio cabia 6 vezes no contorno circular, na circunferência, tá? Na borda, só que não chegava a fechar 6, passava um pouquinho, passava de 6 em 28 centésimos aproximadamente. Por isso que, quando eu falo de comprimento de circunferência, o tamanho do raio vai influenciar se eu vou ter um comprimento maior ou um comprimento menor. Mas sempre uma constante vai estar presente para a gente, tá? Que é a constante 2π. Essa constante 2π, que se eu substituir no lugar de π 3,14 e multiplicar, eu fico com 6,28. 2 vezes 3,14 dá 6,28, tá? 2 vezes 3,14, 6,28. Olha que interessante. Então, sempre que a gente está medindo o comprimento da circunferência, eu estou pegando essa constante, aproximada até a segunda casa decimal, e multiplicando por R. Porque R vai ser cabível num contorno de circunferência, numa circunferência, esta quantidade de vezes. O que vai variar para eu ter um comprimento maior ou menor é depender do tamanho do raio. Como eu falei, se eu estico esse raio mais para cá, ó, chego até aqui mais ou menos, e começo a dar a volta, nossa, vai ser uma circunferência bem grande. O comprimento dela, que é o tamanho da volta que ela dá, em termos de unidade de comprimento,
vai ser bem maior do que onde tem um raio menor. Então o raio influencia também, tá? Só que sempre observar, e vocês podem fazer isso em casa, testar isso com passo e fazer um recorte na cartolina no papel e testar isso daí, tá? Sempre que eu pego o tamanho de um raio, você pode fazer isso com a linha, tá? Se tivesse uma linha aqui, ó, e aí eu fixasse a ponta de uma linha aqui em O e a outra ponta em D, e depois saísse de O e projetasse a ponta aqui em cima do contorno, que é a circunferência, a borda, e marcasse um arco, e depois fosse contando, marcasse de novo outro arco, outro arco, outro arco, outro arco, outro arco de circunferência, sempre se observava que o raio cabia, quando projetava o tamanho do raio, na circunferência, que é a borda, tá? E aí lembre, se eu tenho o tamanho de um arco de circunferência, desse tracejado, por exemplo, até D, que tem a mesma medida que o raio, então eu tenho um rad. Não esqueça disso, tá? Que é a ideia de radiano. E aí sempre observavam que eu conseguia encaixar o raio 6 vezes em qualquer circunferência. E aí o tamanho do raio vai variar, né? Quanto maior a circunferência, maior o raio. Quanto menor a circunferência, menor o raio em termos de contorno. Mas a proporção vai se mantendo, então sempre se via o raio cabendo 6 vezes no contorno circular, circunferência. Só que 6 vezes mais um quebradinho, mais 28 centésimos, tá? E isso equivale ao dobro de π, quando eu considero π até a segunda casa decimal, tá? Daí o 2π aparecendo aqui. E aí é o que o autor fala aqui pra gente, observa. Deixa eu subir aqui, olha o que ele fala. Isso significa que o raio cabe, tá? Aí, grosso modo, né, a ideia de caber, de ser compatível, 2π vezes nesse comprimento. Comprimento C, comprimento da circunferência, que é medir em distância, em unidade de comprimento, o quanto eu levo para dar uma volta numa circunferência de raio R fixado. Tá certo? Beleza. Mas aí o que acontece? Eu já sei disso, tá? Eu já tenho essa expressão para calcular o comprimento da circunferência na volta completa. Beleza? Beleza. Mas aí eu aprendi, eu já vi anteriormente, que quando eu tenho um rad, quando eu tenho um arco de circunferência, um pedaço da circunferência que mede um rad, isso quer dizer que a distância lá equivale ao tamanho do raio. Certo? Então, quando eu olho para essa expressão, que tem 2πr, se eu pegar π e trocar de lugar com r, eu posso trocar π aqui de lugar com r? Posso, porque lembra que na multiplicação, a ordem dos elementos numéricos não altera a resposta. Fazer π vezes r é o mesmo que fazer r vezes π. 7 vezes 8 é o mesmo que 8 vezes 7. Quando eu multiplico duas constantes e altero as posições das constantes, isso não altera o resultado. Em matrizes, vocês vão ver que em matrizes, alterar a posição da multiplicação, em geral, altera o resultado. Mas com números apenas, trocar a posição da multiplicação dos valores, não altera o resultado. Então, se eu escrevo aqui 2πr como 2rπ, isso seria o mesmo que dizer o quê? Que eu tenho o 2π rad. Porque para cada rzinho eu tenho um rad. Para cada rzinho eu tenho um rad. Tá? Logo, eu poderia aqui escrever então que o comprimento de uma circunferência ele pode ser expresso também como 2π rad. Tá? Já que no lugar de r eu tenho um rad. Se eu escrevo 2rπ, então teria 2 radπ. Colocando número perto de número, então ficaria com 2, que é número, π também, que é número, e o rad. Para cada r, eu tenho um rad. Então posso escrever aqui o 2π rad, tá? Ou 2 radπ, enfim, tá? E é o que ele faz aqui pra gente, ó, quando ele diz, ó, que 2r, tá? Mede 2 rad. A cada tamanho de raio, eu tenho um rad. Então, se eu tenho 2r, eu tenho 2 rad. Como a gente viu até no exemplo anterior, tá certo? Não esqueça, rad é a unidade de medida de um arco de circunferência que tem o mesmo tamanho do raio desta circunferência. Tá? Como a gente viu anteriormente. Então, se no comprimento C da circunferência, o comprimento dela total, tá? A volta completa, eu calculo com 2πr, então, na volta completa, em termos de ângulo, quando eu dou uma volta completa, eu estou dando um giro de 360 graus. Então, o 2πr equivale em ângulo a 360 graus. Colocando 2πr em rad, então teria 2π rad, valendo
360 graus, como ele põe aqui. E por que ele está fazendo isso aqui para a gente agora? Porque neste momento, na sequência de tópicos, nós estamos criando a relação entre a unidade de medida de um arco de circunferência em grau, tá? E a unidade de medida em rad, de radiano. Tá? Então, o que quer dizer 2π rad? Quer dizer dar um giro completo, calcular todo um giro, tá? Em uma circunferência. É medir todo o contorno, toda a borda de uma circunferência, que é a própria circunferência. Tá? Por isso aqui 360 graus, dei a volta completa. Se eu pego metade de 360, eu estou pegando 180. Mas se 2π rad está associado a 360 graus, pegar metade daqui, tá? 360 graus, que dá 180, é o mesmo que pegar metade daqui, de 2π rad. Que é a metade de 2π, é dividir por 2. O 2 de cima cancela com o de baixo, fica só o π. Então, π rad equivale... π rad, então π, que é o comprimento de um arco de circunferência em radianos, tá? O comprimento de arco de circunferência que vale π em radianos, tá? Em graus vale 180, ok? E aí que o autor ele está fazendo uma relaçãozinha, ó, ele está buscando aqui mostrar pra gente que eu posso continuar achando outros valores de arcos de circunferência em graus relacionados aos seus comprimentos em radiano, tá? Então, se eu dividir 180 por 2, novamente, eu tenho 90. E aí, π rad, que está associado a 180 graus. Se eu tiver 90 graus, então estou pegando metade da parte de cima. Na associação, se eu dividir esse lado por 2, também divido esse por 2. Então, π sobre 2, eu tenho aqui essa expressão fracionária, tá? Seria o mesmo que 0,5 vezes π, ou aqui π sobre 2, rad, como o tamanho, tá? O comprimento do arco de circunferência, π sobre 2, em radianos, que se fosse em graus, seria o mesmo que 90 graus. Tá? E assim continuo realizando essas relações entre o comprimento do arco de uma circunferência, ou de vários arcos que eu queira, em radiano, e o seu valor em graus. Porque lembre, como a circunferência é a volta lá completa, todo o contorno circular, toda a parte de borda é a circunferência, então eu sempre tenho como verificar na circunferência valores de ângulos, né? Fixado um ponto ao centro dela, quando eu separo um raio para um lado, um raio para o outro, no interior já tem um ângulo sendo formado, que é espelhado na sua borda, tá? Quando eu dou um zoom, tá? Então estou pegando um ângulo como um arco de circunferência, que é um ângulo que faz parte do ângulo total da volta, que é 360. Beleza? Mas lembre, posso medir o comprimento da circunferência em unidade de medida de comprimento. E aí, lembra, trabalhando com rad, a gente consegue estabelecer isso tranquilamente, certo? E vai chegar uma hora que a gente vai poder já colocar centímetro, milímetro nos tamanhos, tá, de pedaços das bordas de uma circunferência. Beleza? Aí, só para finalizar essa parte que relaciona, né, as medidas de arcos de circunferência em ângulo com os arcos em radiano, e aí π vai ficar aparecendo toda vez, tá? Não esqueça disso, devido ao cálculozinho que a gente viu aqui em cima, para achar o comprimento total. A cada R eu tenho o rad aparecendo, então 2πr é o mesmo que 2π rad, e daí a relação que vai se estabelecendo com os outros ângulos, como eu expliquei. E qual a importância de você saber isso? Meus caros, é muito comum exercícios aparecerem, exercícios mais tranquilos, exercícios iniciais, em concursos e em vestibulares, dos quais se pede para a gente transformar um arco de circunferência dado em ângulo em unidades de radiano. Ou ele nos dá valores de arcos de circunferência em radiano e pede para a gente achar em ângulo, tá? Em grau. Portanto, é de fato de suma relevância. De suma relevância você compreender essas relações e fixar uma delas para você ficar fazendo regra de 3 simples quando tiver que transformar de uma para outra. E veja aqui que o autor ele fixou com esse fundo rosa, e eu passei o amarelo ainda para identificar ainda mais forte, a relação de que quando eu tenho um comprimento de circunferência que vale π radianos, isso equivale a um arco que tem como ângulo de projeção 180 graus. É o arco de meia volta. Né? Então tá aqui a circunferência, tá? Tô fazendo com o meu cursor a circunferenciazinha aqui, ó. Tá?
E aí, se eu faço meia volta, eu tenho um comprimento de circunferência, comprimento de borda que vale π. Ou seja, um comprimento que vale 3,14 até a segunda casa decimal. E que se for dito em termos de ângulo, tá? De grau, eu tenho 180 graus porque eu dei meia volta. É um ângulo raso. Olha que tranquilo. Que não é difícil compreender isso, tá? E quanto mais você compreender a teoria, melhor é para você conseguir responder as questões. Então vamos avançar. Aí aqui ele traz pra gente já algumas questões resolvidas. Eu vou explicar para vocês, tá bem? O que vai servir também de apoio para as questões futuras que virão. Já nesta parte 2 de trigonometria na circunferência. Olha esse exemplo aqui, ó. Bem tranquilo inicialmente com questões mais simples, mas saibam que é comum esse tipo de questão cair sim no rol de questões mais tranquilas de concurso, bem como de vestibulares. Tá? Um arco, e aí quando ele falar um arco, já sabe, é um arco de circunferência, mede 30 graus. Beleza. Aí vem a pergunta. Qual é a medida desse arco em radianos? O que eu acabei de falar para você lá atrás. E aí como é que o autor responde aqui que você também poderá responder? Você viu uma série de relações que associa uma medida em grau de um arco de circunferência com a medida em radiano também desse arco. Tá? Então, por exemplo, a gente viu que se eu tenho um arco de circunferência que mede em grau 180, em radiano, o comprimento dele é π, é 3,14. Então, se eu tenho essa associação, para eu saber qual é a medida em radiano, chamei de x, o que eu quero saber eu chamei de x. Para eu saber qual é a medida em radiano, tá? Qual o comprimento desse arco em radiano, aqui ó, x, tá? Quando o arco fornecido está em grau e ele vale 30 graus, basta montar esse esquema aqui de regra de 3. Então, π está para 180 graus, assim como x, que é o que eu quero achar um cara em radiano. Eu quero achar um cara em radiano aqui em cima. Então, põe o x onde eu quero achar, na grandeza que eu quero achar, e está para 30 graus. A pergunta é, de 180 graus para 30, a gente diminuiu ou aumentou? Diminuímos. Isso quer dizer que o tamanho do arco, tá? O arco de circunferência aqui dado, como 30 graus, ele vai ser um número maior ou menor do que π? Bom, se π é o comprimento em radianos para 180 graus, tá? Isso quer dizer que para um ângulo de 30, eu vou ter um valor em radiano para o comprimento do arco da circunferência menor do que π. Vai ser uma fração de π. Então as grandezas, elas sempre serão diretamente proporcionais, tá? Então, essas duas barras horizontais aqui, essas duas barras horizontais que a gente escreve em regra de 3, simples, você pode encarar como uma igualdade, tá? Como um grande igual, os tracinhos de igual, lembra? Aí aqui desse lado você tem uma fração, π sobre x, e aqui outra fração, 180 sobre 30. Aí tá dividindo, vai multiplicando, tá dividindo, vai multiplicando. Então, multiplicando extremos, né? Multiplica extremos aqui, meios aqui. Então, π vezes 30, 30 graus vezes π, o rad bonitinho acompanhando, como já estava lá, a unidade de medida, radiano. E x vezes 180 ficaria 180x. Só que 180 multiplicando x, indo para o outro lado da igualdade, permutando de membro, tá multiplicando aqui, operação inversa, vem dividindo, x já fica isolado. Então agora é só simplificar, ó. 0 grau aqui, ó, dos 180 graus. Cancela com 0 grau daqui. Então em cima ficaria só o 3 e embaixo 18. 3 e 18 são múltiplos. Lembre que 6 vezes 3 dá 18. Então dividindo em cima por 3 vai ficar 1. 1 vezes π fica só o π. E dividindo embaixo por 3, porque eu tenho uma fração, se eu dividir em cima eu tenho que dividir embaixo. Para manter a fração equivalente. Achar uma fração com números menores e equivalente à anterior. Assim como, por exemplo, dizer que 1 sobre 2 é igual a 5 sobre 10 é verdadeiro, porque são frações equivalentes. Se eu dividir ambas, eu tenho 0,5. Mas simplificando, eu consigo ter a fração com números menores. Então, dividindo por 3 aqui em cima, depois eu cancelei o 0 grau com o 0 grau aqui embaixo. 3 por 3 dá 1. 1 vezes π rad. E 18 dividido por 3, 6. Ou seja, um ângulo de 30 graus, isto é, um arco de circunferência que está medindo 30 graus, se eu quiser a medida dele em radiano, lembre que um radiano é o tamanho de um arco de circunferência que tem a mesma distância que a distância
chamada raio na circunferência. Tá? Então, um arco de circunferência com 30 graus, ele equivale a um arco de circunferência em radianos que está dado como π sobre 6, tá? A sexta parte de π. Não esqueça, π 3,14, tá bem? Então, se eu fosse colocar aqui o comprimento deste arco, se eu quisesse colocar com números ao máximo absolutos, saindo do relativismo de uma fração, eu colocaria 3,14 aqui, tá? Dividiria por 6, acharia uma resposta com o número que teria vírgula, normalmente, e esse número com vírgula, eu falaria o nome dele e no final dizia rad. Aí eu tenho o comprimento em radianos de um arco de circunferência, que em graus vale 30 graus. Beleza, veja que é bem tranquilo. Tá? E se eu tivesse uma situação onde eu quisesse transformar um comprimento de arco de circunferência que foi dado em radianos e eu quero em grau, ou eu tivesse um ângulo que foi dado em radianos e quisesse ele em graus. É possível falar assim também de ângulo? Sim, porque lembre que o π-rad ele está associado a 180 graus, já que o 2π-rad vale 360. Metade, metade, π metade de 2π, 180 metade de 360. E lembre que o π-rad é o comprimento de uma circunferência. Está lá a circunferência, o π-rad está indicando um pedaço, que é metade do arco da circunferência. Se eu fizer 2π-rad, então tenho toda a volta completa, tá? 360 graus. Ou seja, mesmo falando de comprimento em radiano, nós temos uma associação direta com a ideia de ângulo. Porque o arco, como ele é um arco, como eu já falei, ele é a volta, é uma rotação, então eu sempre vou ter ali inerente a ideia de ângulo também, de grau, tá? Não só de medida em comprimento, unidade de milímetro, centímetro, etc. E mais pra frente, daqui a pouco, a gente vai ver uma formulazinha para achar o comprimento, não mais nem em radiano, nem mais em grau, mas agora, como eu falei já antes, em milímetro, centímetro, tá? Metro, o que vier. Vamos seguir. Olha esse caso agora, exemplo 2. Em uma circunferência, um ângulo central, ou seja, tem a circunferência, aí tem aquele ponto lá no meio, que é o centro dela, e um ângulo foi formado ali. Ou seja, eu tenho um raio para um lado, raio para o outro, e um ângulo formado ali no ponto central da circunferência. Quando ele diz aqui nesse exemplo 2, em uma circunferência, um ângulo central. Que ângulo é esse? Eu estou explicando agora. Vou voltar aqui para vocês lembrarem. Olha aqui esse caso. Está aqui a circunferência. Se eu perguntar a você, qual é o ângulo central aqui nessa circunferência? É este aqui, ó. Este aqui formado entre o segmento OC e o segmento OD. Ângulo central porque está sendo formado no ponto que é o centro da circunferência. Tá bem? E aí, voltando para o exemplo 2, continuando, ele disse, em uma circunferência, melhor dizendo, vamos recapitular, um ângulo central mede π sobre 4, isto é, a quarta parte de π, radianos. Veja, ele não deu em grau, deu em radiano. E pergunta, quanto mede esse ângulo em graus? Oh, negócio tranquilo. Você já sabe. Você pode pegar qualquer relação que estava ali em cima. Veja que aqui ele está usando sempre a relação do π-rad associado aos 180 graus. Se eu quisesse usar a primeira, que era 2π-rad associado a 360 graus, podia sem problema. Só ia fazer mais conta porque teria números maiores. Beleza? E aí, tranquilo, né? Se ele me deu um valor em radiano, eu ajusto o valor alinhado à grandeza em radiano. E do outro lado, naquilo que eu quero achar, eu chamo de x, tá? X associado à grandeza em grau, tá? Por isso eu botei o x aqui embaixo de 180. Por isso ele põe, porque está associado x a uma grandeza que eu quero achar em grau. Então eu ponho grandeza separada por grandeza. Que grandezas em grau, grandezas em radiano. E aí vamos pensar, de π-rad para π sobre 4-rad, a gente aumentou o valor de π ou diminuiu? Diminuímos, porque dividimos ele por 4. Estou pegando a quarta parte dele. Tá? Então diminuiu. Logo, o valor em graus
o valor em graus para π sobre 4 radianos também será menor que 180 graus, tá certo? E aí, tranquilo, regra de 3, simples direta, grandezas diretamente proporcionais, né? Se aqui diminuiu, aqui também vai diminuir, grandezas diretamente proporcionais. Lembra essas duas barras aqui paralelas horizontalmente, você pode interpretá-las como um grande símbolo de igualdade, tá? E aqui teria uma fraçãozinha, ó, π sobre 4, e aqui outra fraçãozinha, 180 sobre x. Então tá dividindo, vai para o outro lado multiplicando, faz aquela velha proporção, né? Aquele velho cálculo de propriedade de proporção, multiplica extremos por meios, tá? É uma maneira de se continuar aqui. E aí, x, ou começando pelo π aqui em cima, π rad vezes x fica x π rad. Se eu tenho π aqui multiplicando x, para deixar x sozinho, passa π para o outro membro, vai dividindo, tá aqui bonitinho, estava multiplicando antes. Nesse caso, eu eliminei π rad de ambos os lados, tá? De ambos os lados da equação. Então, se eu tenho π rad multiplicando aqui, para eu eliminar, basta dividir por ele. Só que se eu dividir por ele deste lado, tenho que dividir também do outro. Por isso a ideia de estar multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. E em cima, como fica? O π sobre 4, rad, é que multiplica 180. E aí, simplificando aqui, ó, rad em cima está aparecendo, rad embaixo também, abreviação para radiano. Posso cortar uma com a outra. Cortei as duas, porque todo mundo aqui está multiplicando, tá? Não tem soma entre os valores nem subtração. Tudo aqui é produto, tá? Por cima e por baixo. Então, simplificando rad com rad vai embora. E aí eu fico com π sobre 4 vezes 180, tá? 180, ele é divisível, 180 graus, é divisível por 4, lembre, um número que tem os seus dois últimos algarismos juntos, formando um valor que dá para dividir por 4, tá? Então todo número também divide por 4. E 80 dá para dividir por 4 de forma exata, logo 180 também dá. Outra coisa importante você lembrar, para saber se um cara divide por 4 ou não, de forma exata, é que se o número terminar em 2 zeros, também todo número dá para dividir por 4 de forma exata. E aí se eu dividir aqui, ó, 180 por 4, pegando 18 primeiramente, 18 por 4, quem eu pegaria? Pegaria o 4 vezes 4, 16, subtraindo 18 por 16, sobra o 2, aí baixa o 0, 20 por 4 daria o 5. Então, 180 graus dividido por 4 vai me dar o 45 graus. E aí eu ficaria com 45 graus, multiplicando aqui, ó, na frente com o π. Então, π vezes 45 graus. Como eu tenho π em cima, π embaixo, também, π por π, π dividido por π, dá 1, tá? 1 vezes o que sobra é o que sobra. E aí eu ficaria com 45 graus apenas na resposta. Logo, um ângulo dado como π sobre 4 radianos, ele equivale a 45 graus, tá? Então, dois exemplozinhos aqui iniciais, bem tranquilos para vocês verem como pode aparecer situações envolvendo um ângulo em grau e um ângulo em radiano. Lembrando que quando eu falo ângulo, eu também posso falar arco de circunferência, que é o contorno, tá, de borda circular numa circunferência. Beleza? Tranquilo. Então, avançando aqui, a gente chega no tópico o comprimento de um arco. E eu já vou avançar logo para a parte que é mais importante para vocês, porque se eu sei o comprimento da circunferência, já vi como funciona, achar o comprimento da circunferência como um todo, eu vou, sem muito problema, conseguir também discernir como achar o comprimento de um pedaço da circunferência, que é um arco dela, tá? Em radiano ou em graus. Só que aí eu vou para a parte que mais nos importa, que é essa daqui, ó. Vou deixar ela aqui paradinha. Depois que eu vi como medir o arco de circunferência em grau, tá aqui, ó, de A até B, arco de circunferência. Como medir isso aqui em grau? Que o ângulo que está aqui, ó, em azul é o mesmo que está aqui projetado no ângulo central alfa. É como se eu desse um zoom nesse alfa, ele tem a mesma abertura aqui, ó, no arco que tem também aqui no interior, tá? Então, eu posso ver isso em grau. A gente viu que tem como definir o tamanho de um arco de circunferência em radiano, desde que, se o comprimento da circunferência ele tem o mesmo tamanho que o raio da circunferência, não tem 1 rad, tá? A gente viu que se quiser medir o comprimento da circunferência total, tá? O comprimento total dela, basta fazer 2πr, ou 2π rad.
Então 2π vezes o valor do raio que venha dado num exercício, numa situação problema, tá? Mas agora tem uma outra situação que é, além de ver o arco dado em graus ou em radiano, também ver este arco, assim como na formulazinha que eu expliquei lá atrás, 2πr, dado em milímetro ou em centímetro, tá? Em unidade de comprimento, tá? Em uma distância mensurável. E isso é perfeitamente possível, tá? Este valor L, tá? Que aqui seria o tamanho que vai de A até B, certo? Ele pode ser simplesmente obtido pelo produto do ângulo central aqui, formado associado ao arco em questão, com o raio. Veja que se eu olhar aqui para o lado, o que é que eu tenho? Eu tenho o ângulo central, tá? Que projeta o arco aqui em questão, o arco de circunferência, igual a L, que é o comprimento do arco, sobre R. Este R está dividindo, se eu venho para cá, para o lado esquerdo da igualdade, com R, ele vem multiplicando. Então esse Lzinho, ele pode ser obtido como o raio que multiplica o ângulo central. Agora vamos experimentar isso aqui, né? Vamos analisar o porquê disso. Vamos explicar. Veja só. Vocês pensem comigo o seguinte, ó. Tá aqui o segmento que vai de O até A. R em uma circunferência. Beleza. Segmento do centro, O até B. Raio também na circunferência. Beleza. Do jeito que está aqui este exemplo, definimos um ângulo que eu chamei de alfa. Agora imaginem, tá? Imaginem que eu chego aqui no ponto A, onde eu estou passando o meu cursor, e eu começo a movimentar esse ponto A para a esquerda. Tá? Vindo para a esquerda em cima da circunferência. E paro ele aqui mais ou menos. Ó. Paro ele aqui, certo? Na hora que eu tracejar a distância dele aqui até O, eu continuo tendo R. Tá? Eu continuo tendo R porque o contorno é circular, é uma circunferência, e todo ponto na circunferência está a mesma distância do centro. Então eu continuo tendo R. Daqui até aqui em cima eu continuo tendo R. Mas o que aconteceu? Essa variação de A para a esquerda fez com que o arco L, que antes ia daqui do A até B, se o A estivesse aqui mais para a esquerda, então L estaria aumentando. O que mais acontece se eu faço isso? O ângulo que está aqui, ó, o ângulo alfa, no centro da circunferência, formado pelos segmentos OA e OB, ele também estaria aumentando. Porque se o segmento OA fosse projetado daqui do O para cima, na vertical, então alfa viria um pouquinho mais aqui para a esquerda, para encostar em OA, que estaria daqui até aqui, tá? Na vertical. Então, quando eu mexo, tá, um segmento de reta, que é raio, fixo um, tá? Fixo um, e no outro lado eu começo a movimentar esse segmento, que é o raio também, tá? Para a esquerda, aumentando L, ao passo que também aumento o alfa, eu estou observando então, olha isso, que a abertura angular aqui, ela se relaciona diretamente, olha isso, se relaciona diretamente com o arco que está sendo formado na circunferência. E nós vimos isso lá atrás. Nós vimos que este ângulo alfa aqui, o valor dele é o mesmo se eu for dizer para vocês qual é o valor do comprimento AB em graus. Se alfa aqui for 20 graus, um exemplo, se alfa for 89 graus, por exemplo, o comprimento em graus, tá? E aí não é comprimento de distância, mas o valor em graus. O valor em graus do arco de A até B também seria 89. Se aqui é alfa, o valor do arco AB, tá? O arco AB em graus também é alfa. Mas se eu quero saber ele em unidade de medida de comprimento, eu percebo que quanto mais um segmento que forma um raio e outro que forma um raio, que define um ângulo central, quanto mais um segmento se afasta do outro, o ponto A vindo mais para cá e eu tendo OA mais aqui na vertical, quanto mais eu faço isso, mais aumento o ângulo interno, lá no ponto central da circunferência, e mais estou aumentando o comprimento. Então existe uma relação aqui de proporcionalidade entre L, entre alfa e entre R. E que relação é essa? Veja, quanto maior o L, maior também será o alfa. Tá? Isso acontecendo sempre que a distância de um segmento que forma um raio para o outro esteja mais distante uma da outra. Tá? Então, na verdade, quanto mais um segmento, que é o raio, vai se distanciando de um outro raio que formou um ângulo central,
eu tenho uma variação de aumento em torno de L e também em torno do ângulo, tá certo? E aí este ângulo alfa, o comprimento L do arco e R se relacionam com uma proporcionalidade. De que maneira? De que maneira que quanto maior o afastamento, vou repetir, de um segmento R com o outro, que forma um ângulo central, quanto maior o afastamento de um com relação ao outro, maior também será o meu alfazinho. Por consequência, o comprimento do arco associado ao ângulo alfa também está aumentando. Ou seja, L aumenta na proporção que alfa aumenta. A partir do raio que se distancia um do outro em termos dos segmentos que eles formam. Então, como eu falei para vocês, se esse R aqui, ó, ele vem multiplicando desse lado de cá, e eu tenho R vezes alfa, isso quer dizer o quê? Que R e alfa contribuem, tá? Multiplicadamente, tá? Em termos de multiplicidade, a palavra completa seria em termos de multiplicidade ou multiplicadamente falando, R e alfa, multiplicadamente falando, se relaciona a fim de que L seja o resultado dessa relação, tá? E é interessante porque se eu tenho um R, que está dividindo, vem para cá multiplicando, se eu tenho um R vezes alfa, isso é o mesmo que somar alfa com alfa, R vezes. Ou somar R com R, alfa vezes, porque você lembra, quando tem uma multiplicação, 2 vezes 3, isso é o mesmo que somar 3 com 3 duas vezes. Ou somar 2 com 2, 3 vezes, tá? O autor aqui ele já dá alfa dessa forma, isolado. Mas uma ideia seria você começar dando L isolado, com R e alfa multiplicando, considerando as variações que pode acontecer aqui, tá? O segmento A, como eu falei, A se distanciando aqui para a esquerda, o segmento A ficando aqui na vertical, por exemplo, o que faz o alfa aumentar e o comprimento L também aumentar, então existe uma relação de proporção entre eles. Eu posso, ao passo que R se distancia e o alfa aumenta, descobrir o L sendo aumentado também. Então, R vezes alfa, em termos de multiplicidade de proporcionalidade entre R e alfa, eu tenho L sendo obtido, tá? Então, se R está aqui multiplicando o alfa e passa para cá dividindo, então eu consigo sempre obter o valor de alfa dividindo o valor de L, tá, por R. E o grande ponto-chave aqui, nesta pequena fórmula, é, na verdade, você conseguir obter L de forma mais categórica e muito mais frequente. Que é saber o quanto mede o arco de circunferência, não mais em grau, simplesmente, não mais em radiano, simplesmente, mas agora em unidade de medida de comprimento, em milímetro, centímetro, decímetro, tá? Aí guarda essa formulazinha que eu acabei de explicar para vocês, certo? E aí vamos avançar. E aí avançando, tem aqui uns exemplos, tá? Eu vou explicar esses exemplos e em seguida, aí eu já trago as primeiras questões que eu quero que vocês desenvolvam, tá? Nessa parte 2 do vídeo, trigonometria na circunferência. De vez em quando estou dando umas pausadas assim na fala, ou estou meio embargando um pouco a voz, porque eu estou corizando aqui, tá um coriza meio grande aqui, mas graças a Deus estou conseguindo falar sem muitos problemas, certo? Pronto, vamos lá. Então, depois dessa pequena demonstração aqui, de como obter o comprimento da circunferência, tá? A partir do ângulo central e do tamanho do raio, e depois de passar pela ideia do que é arco de circunferência, do que é ângulo, em grau, em radiano, vamos a exercícios resolvidos para eu explicar para vocês. E assim vocês avançarem naquilo que irei lhes solicitar, tá? Irei lhes solicitar. Olha só essa questão 4 aqui, ó. Em uma circunferência de raio 3 cm, toma-se um arco AB. Lembra aqui em cima, ó, não é um traço horizontal, tá? É um traço em forma de arco. De comprimento 4,0 centímetros. Ou seja, já nos foi dito que de A até B, numa circunferência do ponto A até o ponto B. Perdão. Saúde para o professor de vocês. Vamos lá, com calma. E aí vem comigo, ó. Quando ele diz que tem um arco de A até B de comprimento 4,5 centímetros, é aquilo que eu falei para vocês lá atrás. Tá aqui nesse esboço, quando eu saio de A até B, a medida foi de 4,5 centímetros, tá? Se eu saísse de B até A também, mesma distância, 4,5 centímetros. Eu já sei que o raio da circunferência vale 3 centímetros e que
o comprimento do arco dado vale 4,5. Veja que aqui eu já tenho a ideia exatamente anterior de comprimento de arco, não mais falando só em grau ou simplesmente em radiano, mas falando de distância, distância de B até A, de A até B, no contorno circular que é a circunferência aqui. E aí ele pergunta, qual é, em radianos, a medida desse arco? Ora, meus caros, ora que coisa simples. Você acabou de ver atrás que alfa, o ângulo central aqui no ponto O, centro da circunferência, o ângulo central no centro da circunferência, que projeta o arco em questão, um ângulo central que projeta um arco em questão que tem o mesmo valor, tá? O ângulo aqui no arco AB é o mesmo ângulo aqui na parte central, tá? No centro da circunferência, como nós vimos também na parte 1 deste assunto, trigonometria na circunferência. Mas agora eu quero achar esse ângulo central. Ó. Se eu souber quanto mede o raio e o comprimento AB, tá? Que é a projeção do ângulo aqui central, então eu consigo dizer quanto mede esse ângulo central em radianos. Vocês viram que alfa aqui no interior, saúde, ele equivale a L dividido por R, tá? Comprimento do arco dividido por R, tá? Lembrando que isso acontece por uma relação de proporcionalidade entre alfa, ângulo central, valor do arco L e o tamanho do raio. Quanto mais um raio vai se afastando do outro, mais aumenta o ângulo alfa, por consequência, mais aumenta também o comprimento. Então, L pode ser obtido como R vezes alfa. R e alfa concorrendo multiplicidadamente. Estou inventando aqui palavras, tá? Porque a ideia é de multiplicidade mesmo, tá? Então, alfa e R aqui se desenvolvendo um em outro, juntamente de forma multiplicadora, com multiplicidade, tá? Beleza. Já que é proporcionalidade, então vai ter multiplicidade sem nenhum problema. Aí você vê que alfa e L são diretamente proporcionais, enquanto um aumenta, enquanto alfa aumenta, L também vai estar aumentando, tá? O raio é fixo, então o raio não vai estar aumentando, diminuindo, uma circunferência que já está fixa, mas o afastamento deles, isso varia, tá? Eu posso ter um raio OB com respeito ao raio OA, de modo que OB seja mais afastado de OA do que em outras situações, né? Por isso a relação aí de alfa e R podendo variar, alfa em termos de tamanho, tá? Mas R não em termos de tamanho, mas em termos de afastamento de um raio com respeito ao outro, sendo os dois com o mesmo tamanho, né? Porque o raio é único na circunferência. Todo ponto na circunferência está à mesma distância do centro, que é o nosso raio. Beleza. Eu gosto de repetir bastante alguns pontos e mastigar minha fala para que não fique nenhuma dúvida. Viu? Então, ó, finalizando aqui, pelo que eu acabei de ver anteriormente, se eu quiser pegar só a medida de um comprimento de arco de circunferência e não medir toda a circunferência, conhecendo o raio e o ângulo central, eu consigo achar esse pequeno comprimento de arco. Mas se eu conhecer o comprimento já dado e o raio, eu consigo achar o ângulo central. Vocês viram pela relação anterior de proporcionalidade, alfa e L diretamente proporcionais, ao passo que alfa e R são inversamente proporcionais, ou seja, está lá a nossa formulazinha. Alfa é igual a L sobre R, tá? E aí substitua. Quem é L? 4,5. Quem é R? 3. Dividindo 4,5 por 3, 1,5. Então, o ângulo central, tá? Aqui nessa circunferência, em radianos. E sempre que você dividir o L, tá? Pelo raio, você sempre vai achar o ângulo em radianos. Professor, agora eu quero colocar esse ângulo, eu quero este ângulo em graus. Como é que eu faço? Transforma. Você não sabe que π rad vale 180 graus? Isso. Então eu ponho 1,5 rad embaixo de π rad, e embaixo de 180 eu ponho x. Faço regra de 3 simples e encontro. Tranquilo? Muito simples. E lembre aqui ó, que ao dividir 4,5 por 3, ele pôde fazer direto porque ambas as medidas estavam em centímetro. Em centímetro. Se uma estivesse em metro e outra em centímetro, você teria que ter ambas na mesma unidade de medida para poder conseguir de fato relacioná-las numa operação aritmética. Tá? Se eu tenho aqui 3, se 3 fosse metro, e o comprimento de A até B, o comprimento de arco de circunferência fosse dado em centímetro,
eu teria que ter os dois em centímetros ou os dois em metro, para poder, de fato, operar um com o outro aritmeticamente. Isto é, fazendo uma soma, um produto, uma divisão, uma multiplicação, uma potenciação, uma radiciação. Isto porque se eu tenho unidades distintas, na hora que eu vou juntá-las, se eu não tenho a mesma unidade na operação aritmética, então eu não consigo fazer isso, tá? Já que estão em unidades distintas. Para poder juntá-las numa operação, tenho que ter na mesma unidade ambos os valores. Beleza? Show de bola. Então aqui tem mais um exemplo, depois vocês podem ver, ele mostra aqui, ó, deixa eu botar como resolver, né, a mesma questão de um segundo modo, nenhum problema, tá? E aí chegamos na seção de questões que eu passo para vocês, tá? Muito bem, meus caros. Então, nesta seção aqui, ó, página, deixa eu ver qual a página. Página... está em cima aqui. Página 12, certo? Estava em cima. E vocês aqui têm algumas questões que eu destaquei em amarelo e que vocês devem solucionar, tá? E enviar para mim conforme o prazo que eu vou estabelecer lá no Classroom quando eu postar esta videoaula, parte 2, trigonometria na circunferência. Perceba essa questão 7 que eu destaquei para vocês, tá? Você pode fazer várias aqui que vocês quiserem para treinar, fica à vontade. Como que eu expliquei, vocês têm condições de fazer muita coisa aqui, tá? Mas selecionei algumas e numa quantidade que não fique tão sobrecarregado para ninguém de tanta tarefa que não só eu passe, mas outros professores também estão passando neste momento, certo? Então, questão 7 é uma, a questão 8 é outra, a questão 10, das que eu estou passando aqui, a 10 é a mais interessante, tá? E a questão 11, que é um pouco menos interessante que a questão 10, e vale a pena vocês aí pensarem nela, certo? A questão 10, eu peço muita atenção a vocês nas informações da questão. Você tem que lembrar o que é triângulo isósceles, tá? Quando ele fala que o triângulo ABC, você vem pra cá, pra o esboço que ele deu. Onde é que tá ABC aqui, ó? A, B, C. Se este triângulo é isósceles, quer dizer o quê? Que ele tem dois lados com o mesmo tamanho. E aí, se de A até B, ó, isso aqui é uma circunferência. B, como você está vendo, está no centro da circunferência. Então, de A até B, eu tenho o quê? Raio. E de B até C, eu tenho outro raio. Opa, então já sei que os lados que são iguais no triângulo ABC, tá, são os lados AB e BC. Além de saber que um triângulo isósceles é aquele que tem dois lados com o mesmo tamanho, eu sei que nesses dois lados com o mesmo tamanho, os ângulos que estão no terceiro lado têm o mesmo tamanho também. Então, se aqui tem 30 graus, tá? Aqui embaixo, no vértice C, também tem 30 graus. Lembre, essa também é uma propriedade do triângulo isósceles. Tá, isso aqui tem 30 graus, aqui tem 30 graus, e o triângulo ABC é de fato um triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Então 30 aqui no vértice A, 30 aqui no vértice C, então aqui no vértice B eu teria 120, porque 120 mais 30 fecharia o 180. 120 aqui desse lado, lembre que se eu saio aqui, ó, estou em cima do segmento DC, aí eu pego aqui de B até C, e eu faço o ângulo de meia volta, ó, vindo para cá, no sentido anti-horário, ó. Se aqui, no vértice B, voltando para cá, por dentro do triângulo tem 120 graus, para eu fechar meia volta e alcançar aqui o lado do segmento BD, então eu teria 60 graus, pois 60 mais 120, que já está aqui, 180. Se eu tenho 60 graus aqui, ó, no vértice B, então eu já sei quanto mede o arco AD em graus. Ele vale 60 graus, tá? E de B, olha só, já estou respondendo a questão praticamente. De B até D, eu tenho um outro raio, porque está do centro da circunferência até a borda. Eu tenho outro raio. E aí, se aqui é raio de B até D, e de B até A também é raio, então eu formo outro triângulo aqui, ó, triângulo ABD. É também um triângulo isósceles, porque de D até B, R, e de B até A, R também. Se no vértice B aqui desse lado, à esquerda de B, no vértice B eu tenho 60 graus, e BD é R, e BA é R também, tá? Já que é a distância do centro até a borda, triângulos isósceles. Logo, no terceiro lado, o lado AD, tá? No lado AD, eu tenho um ângulo formado aqui no vértice D, que é o mesmo formado aqui no vértice A, tá? À esquerda aqui de A, no vértice A. Se no vértice B, a esquerda de B é 60, e os dois ângulos aqui no vértice D e no vértice A, a esquerda de A, tem o mesmo valor, já que o triângulo também é isósceles, eu descobri isso. Então, tendo 60 aqui, quem eu devo ter aqui no vértice A, tá? Dentro do triângulo ABD,
E também aqui no vértice D, para fechar 180. Show de bola, você acertou. 60 aqui no vértice D, 60 aqui no vértice A, à esquerda de A. E aí eu descobri que esse triângulo é um triângulo equilátero, porque tem os três ângulos internos com o mesmo tamanho. Então, tanto de B até A eu tenho R, como de B até D eu tenho R, e de D até A eu também tenho R. Acabei de descobrir isso, tá? Descobri que de D até A é R, porque eu descobri que, conforme os ângulos que eu acabei de achar, internos ao triângulo ABD, todos eles têm o mesmo tamanho. E se todos os ângulos internos de um triângulo têm o mesmo tamanho, logo todos os lados também têm o mesmo tamanho, tá? Então o que acontece? Quando ele pede para mim a medida do arco AD, ele quer a medida do arco AD, tá? Em radianos. E diz aqui, considerando o arco AD que não contém o ponto C, determine sua medida em radianos. Então, sua medida se referindo ao arco AD, quem por último ele comentou. Tá? Então, eu aqui, para descobrir em radianos, eu já sei que ele em grau mede 60 graus, porque aqui tem 60, e o ângulo central, tá? Ele projeta no arco associado o mesmo ângulo em graus. Então, eu sei que tem 60 graus, é só transformar de graus para radiano, sem problema. E o seu comprimento em centímetros? Opa, lembra a última formulazinha, né? O alfa aqui, o ângulo central, alfa é igual a L, o tamanho do arco, dividido pelo tamanho do raio. Eu já sei que aqui internamente o alfa vale 60 graus. Transformo em radiano, já vou ter feito isso no item A. No lugar do R, ponho 6 centímetros, que ele já me deu. E aí eu consigo achar o L bonitinho, isolando, ficando L igual a alfa, 60 graus. Coloco ele em radiano, tá? Para poder fazer a continha. E multiplico por R, tá? Já que alfa é igual a L sobre R. Então L é igual a alfa vezes R. Show de bola, eu expliquei essa questão aqui para vocês porque eu imagino que vocês tivessem um pouco mais de trabalho. E nessa minha linguagem, tá? Apesar de eu não estar escrevendo, tá só apontando a explicação. Eu acredito que eu dei muitas dicas e respondi a questão toda para vocês. Quem conseguiu entender vai tirar de letra. Quem não, repita várias vezes a explicação, que eu fui um pouco rápido, até para não facilitar tanto, que eu quero que você raciocine também, tá? E você vai conseguir, sem dúvida. Show de bola? Então, ó, só fechamos, pessoal. 4 questõezinhas, tá? Parte 2, trigonometria na circunferência. Questão 7, 8, da página 12. E também na página 12, questões 10 e 11. Um forte abraço!